Olá, amigos e amigas do Partido dos Trabalhadores. O programa Momento Eleitoral recebe hoje o pré-candidato a prefeito de São Vicente, Alfredo Martins. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem. Olá a todos os amigos que acompanham o nosso programa eleitoral. Estamos à disposição. Legal. Você também pode contribuir com informações ligando no telefone, código da operadora de São Paulo 11 2103 1311, ou também acessando gteptsp.com.br. Primeiramente, Alfredo, diga um pouco da sua trajetória política e de vida em São Vicente. Eu nasci na cidade, nasci na cidade de São Vicente, isso há pouco mais de 50 anos, há 54 anos atrás. Sou neto de comerciantes ali naquela região do Parque São Vicente. Meu pai era motorista de empresa pública, minha mãe sempre foi de casa e morei sempre ali no Parque São Vicente, hoje, Beira-Mar. Eu sempre brinco que nesses anos todos, embora more no mesmo lugar, eu já mudei de bairro 3 vezes, sem ter mudado de rua. Mas a minha vida foi uma infância normal, de famílias de classe média baixa, e aos 16 anos eu começo a militar na política. Comecei ainda no antigo Partido Comunista Brasileiro, ainda era ilegal naquela época, o partido era um momento ainda da ditadura, final da ditadura militar. A gente havia um processo ainda de ilegalidade, não havia mais a clandestinidade dos membros do partido, mas começo a militância e começo a trabalhar na Prefeitura Municipal de São Vicente. Fui presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais e na década de 80 vim para São Paulo, por 2 motivos. Primeiro, a gente tinha dificuldade naquela época de bons empregos na Baixada Santista, a década de 80, a década perdida na região, perdeu-se muito emprego e eu vim trabalhar para São Paulo. Fiquei aqui até 85, quando retornei à cidade novamente. Minha participação política no PT se dá em 1994, quando eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eu era militante do Partido Comunista, com o racha do Partido Comunista, eu, naquele momento, fico sem partido e como já desde a década de 80, início de 80, o contato com... Nós da esquerda tínhamos os contatos com os partidos, estávamos juntos ou estávamos separados, mas havia um contato muito próximo e as pessoas do PT na cidade eram amigos meus desde a década de 80. Então achei por bem, na época, militar no Partido dos Trabalhadores e aí fiquei presidente do Partido dos Trabalhadores durante 10 anos, aí também chega uma hora, você tem que assumir outras tarefas, Eu fui eleito vereador há 3 anos e meio pelo partido. O mandato foi consequência de um trabalho na Secretaria de Habitação da cidade. Tive, ao longo dos anos, algumas funções públicas dentro da Prefeitura Municipal de São Vicente, em 2 momentos, e nos 2 momentos ligados à área urbana, à área habitacional. E o que me deu, e que me dá uma gratificação muito grande de trabalhar com esse segmento, tendo em vista que a nossa cidade é uma cidade muito carente, a parte considerável da nossa população ainda mora em condições subhumanas de moradias e uma coisa que a gente tem que enfrentar e resolver efetivamente esse tipo de problema. O governo do presidente Lula deu essa possibilidade de abertura quando os grandes projetos habitacionais começaram a acontecer no país. Durante décadas a gente não havia no país projetos habitacionais para famílias de baixa renda e com o presidente Lula isso começa a ser enfrentado de forma eficaz. A presidenta Dilma dá uma alavancada com o Minha Casa Minha Vida e eu tive a oportunidade de em 4 anos colocar dentro da prefeitura, dentro do município
município de São Vicente um projeto habitacional grande, algo em torno de 5.000 moradias em construção e regularização fundiária na casa dos 15.000 imóveis sendo regularizados. Então, esse foi um momento muito interessante, gratificante quando se consegue resgatar a cidadania para as pessoas. E esse ano estava tranquilo com a candidatura na Câmara. Na Câmara eu sou presidente da Comissão de Finanças. 4 anos muito difíceis, nós vivemos uma crise econômica se agravando no país, que atinge todos os orçamentos do país, desde o governo federal aos municípios, e veio o desafio de que o partido precisaria lançar candidato a prefeito na cidade. Já fazem 12 anos que o PT não tem candidatura própria no município, e fui o escolhido para essa tarefa. Não sei bem se é escolhido, mas foi me colocada essa tarefa e aceitei essa tarefa com muito orgulho de representar um projeto que resgata a cidadania no país, um projeto que fez um enfrentamento para que a gente possa, de fato, transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor para todos nós. É um momento muito difícil no Brasil, a gente corre o risco nesse momento de ter retrocesso em todos aqueles avanços e no sentido de cidadania que se construiu ao longo dos anos e que nós vamos precisar ter nesse momento os melhores nomes, as melhores cabeças, as melhores militâncias, fazendo esse enfrentamento porque nós estamos trabalhando por uma sociedade melhor para todo o nosso povo. Vamos iniciar o quadro de propostas. Já que o senhor tocou em habitação, essa área vai ter um lugar cativo no seu programa de governo? Sim, com certeza, Fábio, mesmo porque a cidade de São Vicente tem uma população que o nosso déficit habitacional lá, 19.000 famílias precisam de moradia, isso não é pouca coisa, é uma cidade média no interior de São Paulo, né? Quantas cidades têm menos do que isso? E nós precisamos melhorar os programas que já existem. Eu quero aproveitar a experiência que tive como secretário de habitação, mas eu acho que dá para fazer mais. E dá para fazer mais em que sentido? No sentido que a gente vai ampliar os programas de regularização fundiária. Nós vamos criar as condições para que você possa trabalhar os mutirões na urbanização dessas áreas mais carentes. Nós temos que entrar, a prefeitura, quando ela entra para dentro de um projeto habitacional, ela não pode pensar simplesmente em levar para aquela área somente a moradia. Quando você fala que eu vou ampliar, fazer uma urbanização, que eu vou fazer moradia, eu tenho que pensar que tem que ter escola, tem que ter unidade de saúde, tem que ter centro de cultura, tem que ter área para esporte. Então a prefeitura tem que trabalhar de forma integrada em todas essas áreas, e é isso que eu acho que nós temos que aprofundar. Nós vamos ampliar os programas habitacionais, criando a possibilidade de você ter os mutirões, trabalhando com a comunidade. Exemplo disso é a questão da pavimentação. Hoje criou-se uma fantasia de que o asfalto é o melhor. Eleitoralmente é a melhor coisa, porque ele fica bonito, ele é rapidinho para fazer, mas para a Baixada Santista, o nosso solo é ruim, né? Ele sai muito mais caro, a qualidade é muito pior, o sextavado ele sai muito mais barato a produção, ele dura muito mais tempo, e nós vamos investir nas áreas de urbanização com a prefeitura trabalhando de forma mais conjunta, com todos os segmentos, todas as secretarias, para fazer a região ficar melhor. Vamos iniciar agora no tripé importantíssimo de propostas: saúde. A saúde, a cidade de São Vicente, eu sempre falo, olha, a saúde, o município não tem condição de bancar sozinho. O grande problema da saúde é o financiamento da saúde, que é alto, é um custo altíssimo, e nós precisamos achar alternativas. Uma das grandes alternativas hoje, e que a gente começou a trabalhar a implantação disso, é ampliar o saúde da família, ampliá-lo a toda a cidade. Hoje é residual, você tem um grupo muito menor de atendimento com o preventivo. Então a ideia é ampliar o saúde da família, construir as unidades básicas de saúde em terrenos públicos, já que nos últimos 20 anos nós construímos um legado na saúde de áreas alugadas. Isso é ruim para a cidade. Um imóvel alugado para uma unidade de saúde, significa que você não tem financiamento para a reforma. Quando tem recurso estadual ou recurso federal para a reforma de unidade, ela não pode ser utilizada no imóvel particular alugado. Então tem que ser
imóvel público. Então nós vamos aprofundar o uso de imóveis públicos na cidade. É o grande desafio. Atualmente na saúde, hoje a gente deu alguns espaços nesse sentido, são 6 unidades de saúde da família sendo construídas em áreas públicas, que no longo prazo ela vai dar um grande avanço. E fazer a luta que eu lancei na cidade com o Arthur, quando era o ministro da Saúde, pelo um hospital regional na Baixada Santista, na cidade de São Vicente. Essa é uma dívida que o governo do estado tem com o nosso município, já que nós temos hoje na cidade o maior complexo penitenciário da região e a gente não tem aporte de recurso financeiro do governo do estado para ser investido na área da saúde. E na educação? A educação, nós temos uns gargalos complicados em nossa cidade. Ao longo dos anos, nós temos uma rede hoje muito grande. A rede de ensino na cidade de São Vicente é uma das maiores do estado de São Paulo. Efeito da municipalização que no passado foi feito, ampliou-se. Hoje nós temos a nossa rede de ensino, mais de 35 mil alunos, numa cidade com uma arrecadação que não é equivalente a isso. Então você pensa, quando pensa em educação, você pensa aí em 35 mil alunos sendo atendidos diretamente pelo município. Nós temos uma rede de creches que foram criadas na cidade em imóveis alugados e que hoje são contratados os trabalhadores terceirizados. Então, ora não tem pagamento, as creches não funcionam, então nós precisamos adequar isso. Então, a primeira coisa a fazer é reestruturar o quadro de funcionários. Eu acredito, sou dos que acreditam, de que funcionário na creche, a creche ela tem que ser atribuição da Secretaria da Educação e os funcionários têm que ser funcionários da Prefeitura. Não dá para trabalhar com uma terceirização da forma que ela foi feita. Isso compromete as entidades. As APMs hoje acabam tendo a responsabilidade de contratação de funcionários. A Prefeitura foge dessa responsabilidade e fica para o diretor da escola. Então nós temos diretor de escola na cidade sendo processado como se fosse o patrão desse funcionário, que ele é obrigado a contratar, porque a prefeitura não assume a sua responsabilidade. E o que é pior, o Tribunal de Contas já reconhece que esse funcionário entra no limite prudencial da cidade, porque ele deveria ser contratado pelo município. Então nós vamos mudar esse efeito, a forma como se deu essas contratações, para tentar equacionar o problema da educação na nossa cidade. Segurança pública, um gargalo do governo do estado em vários municípios, mas o que é possível fazer a nível local? A nível local, eu acho que a gente tem que construir as parcerias e hoje se tem essa possibilidade com a questão da iluminação pública, de você modificar, deixar pontos muito mais luminosos, a questão do monitoramento e a questão de ampliação da guarda municipal. A gente melhorar a atribuição, ela tem uma importância legal a ter validade a partir do próximo ano. Então a ideia é investir na guarda municipal, investir no monitoramento e na questão da iluminação pública, para você não ter tantos pontos escuros. O grande problema é que você às vezes encontra pontos escuros, e você não enfrenta essa questão. O município pode trabalhar e vamos pleitear com o Estado, que o Estado de fato assuma a sua responsabilidade com relação à saúde, a questão da segurança. Porque eu vou te dar um exemplo. O Estado trabalha como uma empresa. O município precisa de delegacia, então o município aluga o imóvel, cede funcionário para o Estado ter a delegacia. O município precisa de mais homens da Polícia Militar na rua, então eles criam aí uma operação delegada que o município paga para que essas pessoas, que são atribuições do governo do Estado, e que o governo do Estado tem que ser cobrado para que ele faça a sua parte na questão da segurança, e o município vai fazer a sua parte também. Como a produção cultural será incentivada em seu programa de governo? Eu tenho trabalhado, Fábio, no sentido de que a cultura e o esporte, elas têm que ser massificadas na cidade. A gente tem que criar a possibilidade de você ter o maior número de pessoas envolvidas nos projetos culturais e esportivos, porque isso melhora a questão da qualidade de vida e você cria condição de acesso ao cidadão. Então, eu trabalho com essa possibilidade. As escolas, eu tenho
feito essa discussão durante a noite, as escolas municipais elas ficam ociosas, acho que elas têm que ser um polo aglutinador da cultura no próprio bairro, porque a gente trabalha assim, quem mora nas áreas mais desenvolvidas da cidade, efetivamente precisam de iluminação, precisam da segurança, precisam da manutenção urbana funcionando de forma adequada. Agora, quem mora nas regiões mais periféricas da cidade, precisam tudo isso e mais um pouco. Então é aí que vai entrar o governo municipal, criando a possibilidade de acesso à cultura e ao esporte de forma universal, né, de forma que a gente possa atribuir essas práticas a toda a população. E quais as propostas para solucionar eventuais gargalos na área de mobilidade urbana, transporte e infraestrutura de São Vicente? A questão da mobilidade, na questão do transporte, nós temos um debate seríssimo na cidade. Hoje a gente começa a ter um novo modal, que é o VLT, na cidade, com um recurso de 1 bilhão e 100 do BNDES, do governo federal, e isso ele vai mudar efetivamente as malhas na cidade, né? Nós vamos ter que repensar a cidade de São Vicente. Ela cresceu nos últimos anos na área do transporte, na mobilidade feita através das vans, né, de lotações, que elas não são alternativas na cidade, é o único meio de transporte, mas nós vamos ter que integrar essas vans ao modal do VLT. Esse é o grande desafio, até para que a gente possa melhorar a questão do transporte na cidade. E eu acho que uma outra, porque eu tenho sempre falado em todas as reuniões que participo, a nossa cidade é uma cidade com 18 quilômetros de área urbana na ilha, a altitude são 46 quilômetros quadrados, é uma cidade plana e onde as distâncias são muito próximas e não tem cabimento você não incentivar numa cidade como a nossa outras formas de transporte, como por exemplo a questão da bicicleta. Então nós vamos investir, né, no transporte via bicicleta e para isso você precisa aprofundar outras coisas, como ter bicicletários, você ter as ciclofaixas, e nós vamos trabalhar no sentido, essa é a minha ideia, de que a gente aprofunde essa discussão na cidade. O desenvolvimento regional para o aquecimento da economia e também geração de emprego e renda local está entre as suas prioridades? Eu acho que ela é na prioridade de todos os prefeitos da Baixada Santista, pelo menos deveria ser. Nós moramos numa região que tem o maior porto do país. Nós temos hoje uma das maiores jazidas de petróleo do planeta, que é o pré-sal. Nós temos um polo industrial em Cubatão pujante e as famílias, né, os trabalhadores moram na região como um todo. Então, integrar, né, o desenvolvimento regional com políticas de acesso, né, que a gente consiga integrar todos os municípios, eu acho que é o mais acertado nesse momento. A minha grande preocupação é que o pré-sal, da forma que ele se desenvolve, ele pode ser muito importante para o país, mas se não houver planejamento dos municípios, ele vai ser ruim para a Baixada Santista, porque nós vamos viver com os efeitos negativos deste desenvolvimento. Por isso é importante essa integração. Acho importante investir na formação de técnicos. A gente, na área da educação, começou a discutir na cidade o 9º ano do ensino fundamental ser pré-técnico, começar a preparar, porque nós temos que preparar a mão de obra na região para esse polo todo industrial, ao pré-sal, porque senão você começa a trazer só de fora para a região e aí os nossos gargalos vão ficar piores e vão aumentar. É possível, a curto e médio prazo, implementar o orçamento participativo em São Vicente? Nós já tivemos 2 experiências de orçamento participativo, né, na cidade. Nós precisamos criar mecanismo para que ele efetivamente passe a ser uma política não de um determinado governo, mas seja uma política do Estado, uma política do município que ele vá passar. Então, o orçamento participativo, esse é um desafio que nós vamos ter que criar uma cidade que tem pouco recurso para investimento
E o orçamento participativo ele tem que ser dado no que é de investimento. Mas eu tenho no programa nosso, esse é um programa emblemático para o Partido dos Trabalhadores, de você ampliar a participação das pessoas, não só como sugestão, mas no sentido de determinar aonde você vai gastar os recursos públicos, e nós vamos trabalhar nesse sentido de aprofundar e ampliar a participação das pessoas, da comunidade nas decisões da Prefeitura. Alfredo, por que o projeto do Partido dos Trabalhadores, representado por sua pré-candidatura, é o melhor para São Vicente? Porque é o mais humano. Porque eu acho que é o que consegue ver as pessoas como elas são. É a possibilidade de pegar aqueles que mais precisam para incluir na sociedade. Eu acho que esse é a grande vocação do Partido dos Trabalhadores, o grande legado do Partido dos Trabalhadores ao longo dos anos foi mostrar que é possível inverter a pirâmide, é possível a gente criar possibilidades de acessão a toda a sociedade. Aqueles que mais precisam do Estado é que tem que ser atendido. Agradeço a participação do pré-candidato a prefeito de São Vicente, Alfredo Martins. Muito obrigado, Alfredo. E para saber mais informações sobre as pré-candidaturas às prefeituras do Estado de São Paulo, basta acessar o site linhadireta.org.br. Meu grande abraço e até a próxima.